Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre imunidade e menopausa. A menopausa traz diversas mudanças no corpo da mulher, incluindo impactos no sistema imunológico. Isso porque a queda dos níveis de estrogênio pode tornar o organismo mais vulnerável a infecções e inflamações. Mas a gente traz também uma boa notícia: adotar hábitos saudáveis para ajustar a dieta, o sono e a rotina pode fortalecer a imunidade e garantir mais qualidade de vida nessa fase. E quem vai explicar tudo sobre esse tema, trazendo muitas dicas, é a nutricionista e chefe de alimentação saudável, especialista em climatério e menopausa, Giovana Agostini. Giovana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. O prazer é meu, uma alegria estar falando com vocês e trazer esse conteúdo que é riquíssimo, principalmente para nós mulheres, que mais cedo ou mais tarde vamos entrar na menopausa. Então, quanto mais a gente aprender como cuidar da imunidade e prevenir ou curar esses sintomas, melhor é a nossa qualidade de vida, não é mesmo? Com certeza, doutora. Vamos explicar primeiro, então, qual que é a relação entre imunidade e menopausa? Bom, você ali já deu uma breve introdução que tem uma queda dos níveis de estrogênio. Só que, na verdade, não é só esse hormônio que acaba tendo uma diminuição nessa fase. São vários hormônios. Por exemplo, as mulheres começam a dormir mal porque tem uma desregulação da melatonina, que é o hormônio do sono. Muitas começam a ter oscilação de peso, o metabolismo fica alterado porque o hormônio da tireoide também altera. E, além dessas alterações hormonais, também tem a deficiência de várias vitaminas. Então, muitas mulheres relatam névoa mental, falta de memória. Isso acontece por uma falta de vitamina B12, por exemplo, um cansaço extremo, dor nas articulações decorrente de uma falta de ferro no organismo. Então, são várias coisas que vão mudando ao longo dos anos e quanto menos as mulheres olham para essas alterações, mais sintomas elas vão ter. Então, quanto mais a gente olhar para isso, melhorar o nosso organismo de dentro para fora, melhor vai ser a nossa qualidade de vida, como eu tinha mencionado, e a gente consegue evitar esses sintomas e aumentar a nossa imunidade. Giovana, essas mudanças todas que você comentou, ela já começa ali no climatério e termina na menopausa? Como que é essas fases, né, do climatério para a menopausa? Os sintomas começam mais fraquinhos e vão aumentando? Perfeito. O climatério é uma fase que antecede a menopausa, ou seja, a mulher ainda tem a menstruação. Por mais que a menstruação possa ser irregular, às vezes um fluxo mais intenso, um fluxo mais curto, menstrua um mês, fica 2 a 3 meses sem menstruar, essa fase se chama climatério e ali já tem sintomas como os calorões, conhecidos como fogacho, insônia, muita queda da libido, ressecamento vaginal, dor nas articulações, falta de memória, ansiedade, impaciência, são mais de 50 sintomas. E aqui está um ponto bem importante. Quando essa mulher entra na menopausa, e o que é a menopausa? É a falta da menstruação. A falta da menstruação por um ano, ali ela é considerada estar na menopausa. Esses sintomas que eu mencionei, eles intensificam em 5 vezes mais. Então, consegue imaginar um calorão, que a mulher já fica ali, ó, toda irritada, toda angustiada, ser 5 vezes mais forte, mais vezes ao dia, durante a noite, piora a qualidade do sono? Então, esses sintomas, muitas mulheres pensam assim: uma hora vai passar, depois que eu sair da menopausa, isso passa. Só que essa fase, se você não cuidar da sua saúde, os sintomas vão intensificar. E sintomas que você ainda não tem vão começar a ter. Porque eu sei que muitas pessoas pensam assim: um dia que a menopausa passar, só que você não volta a menstruar. Ou seja, se você não volta a menstruar, você vai continuar na menopausa para o resto da sua vida. E a expectativa de vida da mulher no Brasil hoje é de 80 anos. Então, imagina, a grande maioria das mulheres entra ali por volta dos 50, 60, 70, 80, 30 anos vivendo nessa fase, 30 anos vivendo com esses sintomas. Então, quanto mais cedo, mais rápido a gente identificar o motivo desse sintoma, o motivo dessa dor, mais rápido as mulheres conseguem se livrar disso. E é possível, qualquer sintoma que você esteja sentindo, é possível tratar ou curar nessa fase. Com alimentação, isso é o melhor. Exatamente. E esse climatério, ele já começa bem antes, né? Por volta de qual idade, mais ou menos? 30 a 35.
Dá para acreditar? A gente sempre pensava que assim, menopausa é uma coisa de gente velha. Mas ele começa de 10 a 15 anos antes do início ali do marco da menopausa. Claro que isso é muito relativo de mulher para mulher. Algumas mulheres pode ser ainda mais cedo, por exemplo, se retirou o útero ou ovário, né, teve uma menopausa induzida, ou se está fazendo algum tratamento para câncer, fazendo um bloqueador, tomando os medicamentos bloqueadores hormonais, e até mesmo mulheres que tomam anticoncepcional de uso contínuo já estão menopausadas. Então, ali já pode ter início de sintomas. E aí pode ser mais cedo, ali na casa dos 30, ou ali na casa dos 35, próximo dos 40, e tudo vai depender do seu estilo de vida e se você teve ali a indução mais antecipada dessa menopausa. Giovana, como então que a gente pode fortalecer a imunidade? Deve ter muitas mulheres aqui, né, que acompanham o quadro. Como que a gente pode passar umas dicas para que elas possam fortalecer o sistema imunológico? A primeira dica que eu tenho para vocês é o chá de equinácea. Você vai comprar em loja de produtos naturais e você vai consumir uma colher de chá dessa folha de equinácea, que é uma planta, na verdade, uma flor, e você vai colocar na água quente, em 200 a 300 ml de água quente. Deixa abafando por 8 a 10 minutos. E você vai consumir esse chá por 2 semanas, ou seja, por 15 dias. Quando você estiver em contato com uma pessoa que está gripada, que está resfriada, ou se você está gripada. Porque fizeram estudos e viram que esse chá, ele combate a infecção respiratória do Covid, da influenza ou de qualquer outro vírus que você esteja em contato. Se você está com esse vírus ou se você está em contato com uma pessoa com o vírus, ou seja, você cura a sua infecção respiratória ou você previne ter essa infecção, consumindo chá de equinácea. Tá? Então, pode ir em loja de produtos naturais, compra 50 gramas, vai te durar ali tranquilamente para 1 semana, para 2 semanas, e aí você consome esse chá. Essa é uma dica que é incrível, baratinha e todo mundo consegue fazer. A segunda dica, já vou aproveitar aqui e emendar, é o shot. Os shots é uma combinação de especiarias que geralmente se toma no período da manhã. E ali a gente já consegue, desde o início do dia, já dar um aporte de estratégia anti-inflamatória, estratégia para desinflamar o seu corpo ao longo do dia. Anota esse shot. Você vai pegar um copinho, tá? Um copo, né, que você tem na sua casa, vai colocar 2 dedinhos de água, vai espremer suco de meio limão ou 1 limão, vai colocar 1 colher de cúrcuma ou açafrão da terra, tá? Aquele pozinho bem amarelinho, cor de mostarda, você acha no mercado, em loja de produtos naturais, e aqui tem um segredo. Dentro desse shot, você precisa colocar uma pitadinha de pimenta do reino, aquela pimenta preta. Porque a pimenta, ela possui uma substância chamada piperina, que vai potencializar em 2.000 vezes mais o efeito anti-inflamatório da cúrcuma. Então, tem muitas mulheres que falam assim, mas eu já tomo esse shot, mas não coloca pimenta. Não é a mesma coisa. Não vai conseguir desinflamar tanto quanto colocando a cúrcuma dentro. E aí pode acordar logo quando você acorda, toma um copo d'água e toma esse shot, ou após o seu café da manhã. Isso vai estimular muito o seu sistema de defesa. E para você potencializar ainda mais, pode colocar gengibre também, gengibre em pó, que ele também tem esse efeito de desinflamar o seu corpo. Só que algumas mulheres têm que ficar um pouquinho atentas, que quando consomem gengibre, pode aumentar um pouquinho o calorão. Então tem que fazer o teste. Colocou gengibre e sentiu um pouco mais de fogacho? Tira. O gengibre não é para você. Se colocou gengibre e não teve fogacho, pode consumir, que ele vai ser bem legal para desinflamar o corpo e aumentar a imunidade. Doutora, no caso você falou do chá, né? Ele tem alguma contraindicação? Por exemplo, mulheres que estão em gestação podem tomar? Grávidas e lactantes. Ele é um chá que as mulheres que estão na menopausa, pressão alta, diabetes, qualquer outro sintoma, ele não tem contraindicação apenas em grávidas e lactantes, e isso que é o melhor. Shot também, tá liberado. O shot, só se você se você se expõe muito ao sol, porque ele pode causar um pouco de fotoproteção. Então, se você vai se expor muito ao sol naquele mês, dá uma evitada o consumo diário. Você pode consumir um dia sim, um dia não. Mas se você não vai ter essa exposição tão frequente ao sol, você pode consumir. Qual que é a dica mais indicada para as mulheres que estão nessa fase, ou já começaram ali o climatério, ou já estão na menopausa, com relação à alimentação?
Tem algum alimento que é mais indicado para esse período? Tem. Gente, se você está no climatério, se você está na menopausa, ou seja, mulheres, todas as mulheres que estiverem acima dos 30 anos que eu vou falar é para você. Consuma farinha de linhaça. A farinha de linhaça, ela possui uma substância que estimula naturalmente o nosso hormônio estrogênio, de uma forma saudável, de uma forma natural, porque quando o nosso corpo produz naturalmente os hormônios, é muito melhor, é muito mais saudável. Só que se você comprar a farinha de linhaça em loja de produtos naturais, a granel, ou em pacotinho fechado no mercado, ela já está estragada, ela não vai melhorar. O fogacho, que ela melhora, a insônia, a irritabilidade, ressecamento de pele, ressecamento vaginal, muitas mulheres sofrem com essa falta da lubrificação, queda de cabelo, unhas fracas, mas principalmente os calorões e a irritabilidade. São os principais sintomas que a linhaça melhora. Então, não vai comprar em loja de produtos naturais, não vai comprar no mercado, você vai fazer a sua farinha em casa. Presta atenção todo mundo. Compra lá a sementinha, semente de linhaça dourada, pega 7 colheres de sopa e bate no mixer ou no liquidificador, faz uma farinha. E aí guarda dentro de um pote de vidro na sua geladeira. Você tem uma semana para consumir essa farinha. Você pode colocar sobre o seu mamão que você consome no café da manhã, sobre uma banana, fazer uma receitinha, sabe panquequinha de banana? Que mistura ali aveia. Então, pode colocar uma parte de aveia e uma parte de farinha de linhaça. Você pode colocar em algum momento do seu dia. A quantidade, isso é individual de mulher para mulher, né? Porque a gente precisa levar isso em consideração. Mas vai em média de 1 colher de sobremesa até 2 colheres de sobremesa por dia, levando em consideração a individualidade e os sintomas dessa paciente. Mas inclua farinha de linhaça na sua rotina diária. Você vai ver como esses sintomas, como fogacho, ansiedade e ressecamento do nosso corpo, vai melhorar muito, inclusive das articulações. É um super alimento que todo mundo precisa consumir. Agora falando um pouquinho sobre movimento, né? Quais são os exercícios mais indicados também para as mulheres que estão vivendo nesse período? Aqueles exercícios que ajudam a regular os hormônios do corpo. Perfeito. Olha só, dentro do meu acompanhamento, eu tenho a doutora Tatiane Boing, ela que é educadora física e especialista em LPF, que é uma técnica que ajuda a diminuir a diástase, incontinência urinária, a hernia umbilical através da respiração. Então, o que eu vou falar agora sobre atividade física é com base no que a doutora Tatiane Boing traz dentro do meu acompanhamento. A atividade HIIT, que é o treino de alta intensidade intervalado. É uma atividade que você faz por 20 minutos, 3 vezes na semana, e ele previne a perda de massa cinzenta pelo nosso cérebro, porque aqui tem uma informação muito importante. Muitas mulheres falam assim, doutora, eu tenho uma névoa mental, eu esqueço o nome das pessoas, eu tô ali numa linha de raciocínio, eu esqueço, me dá um branco, eu esqueço o que eu ia falar. Porque quando você entra na menopausa, você tem 30% de perda do seu cérebro. Você perde completamente a memória. Por isso que as mulheres têm esse sintoma muito forte. Ou seja, praticar essa atividade física, que é o HIIT, esse treinamento de alta intensidade, com movimentos do seu corpo, pode ser corrida, pode ser no pedal, só que tem uma técnica específica, aumentando e diminuindo a frequência cardíaca, isso evita essa perda de massa cinzenta do nosso cérebro. Então, quando a gente fala agora sobre atividade física na menopausa, não é só por questões estéticas. É também para acelerar o metabolismo, prevenir a perda de massa muscular, ajudar a ganho de massa muscular, mas também por questão de memória, tá? E isso, além disso, ajuda a liberação de vários neurotransmissores, que vai trazer aquela sensação de felicidade, bem-estar, prazer na vida, sabe? Aquela sensação... Todo mundo, quando vai fazer uma atividade física, às vezes vai xingando todo mundo. Ah, eu não queria estar indo. Ah, eu queria ficar em casa. Eu tenho tanta coisa para fazer, louça para lavar, um tanque de roupa para lavar, mas quando você volta, não tem aquela sensação boa? Isso acontece porque teve a liberação de vários neurotransmissores que vão trazer essa sensação de relaxamento. E se você tem insônia, a atividade física para você é fundamental, porque vai melhorar diretamente a sua qualidade de sono. E entrar agora exatamente nesse ponto, na questão do sono, né? Muitas mulheres com menopausa relatam esse problema, né? Tem muita insônia, acordam muito no meio da noite, de madrugada. Como que a gente pode regular esse sono, essa rotina do sono? Ó, eu vou dar 3 dicas bem interessantes e que vai ajudar muito nisso.
Que talvez você já deve ter ouvido falar assim, diminuir as luzes da sua casa, cuidar do seu ambiente. As mulheres às vezes falam assim, doutora, mas eu já faço tudo isso, mas não resolve. Então, coloque em prática essas 3 dicas. Consuma alface no seu jantar. A alface, ela tem substâncias sedativas, que vai deixar você com mais sono nesse período da noite. Após o seu jantar, consuma kiwi, porque o kiwi, ele possui uma substância chamada fitomelatonina, que vai produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. E aproveita junto com esse kiwi e consome um chá de valeriana e camomila, tá? Você coloca ali uma colherzinha de camomila, de chá de camomila, uma colherzinha de chá de valeriana, de molho na água quente por 8 minutinhos, 200 ml, 150, 200 ml de água quente e consome esse chá. Ele tem efeito calmante e sonífero, ou seja, se o seu problema é pegar no sono, vai resolver. Se o seu problema é manter o sono, porque tem mulher que tem aquele sono pingadinho, vai resolver também. Então, porque ele induz ao sono e ele mantém o corpo relaxado a noite inteira. Então, alface, kiwi e chá de camomila e valeriana é tiro e queda. Façam isso e depois me contam o que vocês acharam. E com certeza essas dicas também já vão ajudar no controle do estresse, né, Giovana, que é outro fator aí crucial. Uma mulher que não dorme direito, como que ela é no outro dia? Estressada, ansiosa, muitas vezes desconta na comida porque está se sentindo cansada, desconta no café porque está cansada. Aquele café vai deixar ela mais ansiosa, mais irritada, vai piorar ainda mais a qualidade do sono. Então, para você melhorar a qualidade, para você ter qualidade de vida ao longo do dia, o primeiro ponto é melhorar o seu sono, se você não dorme bem. Porque aí, aqueles outros sintomas são a consequência da piora do seu sono. Melhorando o sono, a gente já consegue resolver aquilo. Ana, eu queria agradecer por sua participação aqui no nosso Saúde Agora. Muito obrigada. O prazer foi meu. Se precisarem futuramente, é só chamar, porque eu amo falar sobre isso e sempre tem dica boa para dar para vocês. Obrigada também pela sua companhia em casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!